a última palavra do Projetando 2024, amém? Eu creio que ainda temos algumas folhas aí ainda, vê se tem, Lil? Tem, né? Você pode pegar ali, se você ainda não pegou, os que já pegaram, não precisa pegar de novo, mas você pode fazer isso em qualquer lugar, você pode anotar no seu celular, no seu tablet, no seu computador, menos na sua mente, que ela não é confiável, você esquece. Mas eu quero que você anota tudo que você deseja alcançar no ano que vem. Isso, nós começamos na primeira ministração sobre o financeiro. Planeje, projete. Eu terminei ontem 21 dias de oração por provisão financeira, e a gente ora de forma geral. Irmãos, tantos milagres que vieram compartilhar comigo. Ontem eu estava em Mirassol, uma irmã compartilhou comigo: pastor, eu fui curada. Ela pediu oração nos 21 dias, a gente orou por ela nesses 21 dias, e ela foi curada de uma enfermidade que ela sofria há muitos anos. Ela foi curada. O marido, ela estava orando para que o marido tivesse um emprego melhor, porque ele não conseguia participar do culto domingo. Sabe o que aconteceu? Deus deu um emprego para ele nesses 21 dias, e ele levou ele a gerente na loja, na empresa. Então, quando nós oramos, quando nós projetamos, colocamos algo que nós desejamos no nosso coração nas mãos do Senhor, e você ora, e você acredita, e você pede, você insiste, você persiste, Deus dá, amém? Então, Deus já colocou no meu coração que os próximos 21 dias que nós vamos fazer agora é sobre cura, enfermidades, porque nós entendemos que Deus também tem cura, seja emocional, seja espiritual, seja física para nós. Mas toda vez que lançar esses 21 dias, creia. Eu vi inúmeros testemunhos mesmo, né? Eu sei que tem muita gente que recebeu aí e ainda não compartilhou comigo, né? Então, aprenda o valor de você colocar aquilo que você deseja diante do Senhor. E eu tenho aprendido que a gente tem que ser específico naquilo que a gente pede, por uma questão. Se você fala assim: Senhor, me abençoa, de forma geral, se você vai lá, consegue um bom emprego, o que você vai pensar? Eu me qualifiquei, eu estudei, né, eu me esforcei, foi eu que conquistei esse negócio. Agora, se você fala assim: não, eu quero um emprego naquela empresa, naquele setor, com aquele salário, e aquilo chega nas tuas mãos, você vai lembrar: eu pedi isso, foi Deus que me deu, amém? Então, tudo que você pedir, peça de forma específica do jeito que você quer. Deus é obrigado a fazer? Deus não é obrigado a nada, mas Ele tem prazer em fazer aquilo que os filhos pedem, né? Eu tenho filha, e os que têm filho entendem isso um pouco mais. Se a tua filha ou teu filho te pede uma bicicleta, você não vai simplesmente dizer: tá bom, vou comprar uma bicicleta. Você vai perguntar: que tipo de bicicleta você quer? Não é assim? Ou, papai, eu quero um presente de ano novo. Você vai perguntar: que presente você quer? Não é assim? Você quer que ele seja específico, porque o pai, ele tem prazer em abençoar os filhos. Então, eu quero que você entenda que Deus vai abrir muitas portas em 2024, porque vai ser o ano das portas abertas. Deus vai abrir muitas portas na tua vida. Agora você precisa escrever isso. O que você quer alcançar ano que vem financeiramente? O que você quer construir com a sua família ano que vem? Então anote, seja específico, né? A casa, o tipo da casa, o carro, a moto, seja o que for, o trabalho, a faculdade, seja específico, escreva isso. Por isso que a gente está dando uma folha para você escrever, mas você pode fazer isso na sua casa sem nenhum problema. Você vai escrever na área financeira, você vai escrever na área familiar. Talvez aqui você quer casar, talvez você não está casado ainda, está precisando aparecer ainda o príncipe, a princesa na sua vida. Vai lá, coloca lá como que você quer, 1,90 m, como que é? Muito alto, né? Mas você coloca, o que você quer? Seja específico, porque o Espírito Santo, na hora de você escrever ali, ele já vai te direcionar. Ele não vai te deixar você fantasiar não, fica tranquilo, amém? Então, na área familiar, pense também, talvez é um filho que você tanto deseja, né? Talvez a restauração do teu casamento, a conversão da sua família, né? Coloca lá o nome dos familiares, mas você vai ser específico. Depois da família, vai ser o ministério. O que você quer fazer ministerialmente? O que você quer produzir, gerar em 2024? Coloca lá também. Tem um alvo, nós queremos levantar aqui ano que vem, pelo menos 20 novos líderes de pequenos grupos de células. Então, nós vamos fazer todo um treinamento, nós vamos fazer um curso pastoral, eu quero pelo menos 10 pessoas fazendo um seminário pastoral também, para poder crescer, produzir. Talvez você pode ser uma pessoa dessa. Nós queremos expandir os nossos pequenos grupos nas casas. Talvez você pode oferecer a sua casa, né, como extensão da igreja, lá tem uma célula, tem um pequeno grupo, compreende? Há muitas formas de você abençoar. Ano que vem nós vamos fazer os encontros também,
os encontros para casais. Talvez você pode servir, trabalhar nesse encontro para casais. Vamos fazer os encontros também para as crianças, que têm sido tão abençoadas. Vamos fazer os de jovens agora no retiro do carnaval, e os de adultos. Então você tem muitas formas para você servir, para você abençoar a vida das pessoas, amém? Então eu quero que você também queime no teu coração também algo ministerial, de você se envolver com a vida da igreja. E por último hoje, não é porque por último é o menos importante, muito pelo contrário, é o mais importante. Que hoje eu vou falar sobre o espiritual. A importância de você olhar para a tua vida e desejar algo espiritual em 2024. Talvez esse ano você levou as coisas de forma relaxada. Pastor, eu preciso melhorar a minha vida devocional, eu preciso melhorar os meus estudos em relação à palavra de Deus, eu preciso melhorar, eu não fiz nenhum jejum esse ano, a minha vida espiritual foi relaxada, mas eu quero ser diferente ano que vem. Então eu estou te dando a oportunidade agora de você se posicionar espiritualmente. Talvez passou o ano inteiro, você ainda não se batizou, para depois, talvez você passou o ano inteiro e você não entregou o teu coração para o Senhor Jesus. Você passou o ano inteiro, e algumas coisas você se curou com você vai dizer que eu não abro mão, mas eu quero dizer para você que Deus tem chamado você todos os dias para uma entrega completa ao Senhor Jesus, sem reservas. Então eu quero desafiar você e convidar você para em 2024 você fazer um planejamento espiritual, para você crescer espiritualmente, para você ser uma pessoa melhor espiritualmente. E hoje é um culto especial de Natal. Eu quero falar um pouquinho sobre essa família pela qual Jesus ele foi inserido. Pensa comigo. Eu entendo que a espiritualidade de José e Maria tem que ser algo admirável, porque de todas as famílias da terra, imagina quantas famílias na terra tinha quando Jesus veio. De todas as famílias, Deus Pai escolheu José e Maria, que ainda nem eram casados, para cuidar do bem mais precioso que o Deus Pai tinha, que é o seu filho Jesus. Então eu entendo que essa não é uma família qualquer. A gente sabe que é tudo pela graça, não é pelas obras, mas pela graça a vida das pessoas são transformadas, amém? Então essa família tem que ser uma família exemplo. E eu sei que na nossa cultura, muitas vezes a gente dá uma ênfase até meio que exagerada para Maria, mas ela tem seu devido lugar, ela tem a sua devida importância, porque ela não é uma mulher qualquer. Ela foi aquela que portou o Filho de Deus, foi aquela que portou em seu ventre o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Agora, o que é importante a gente entender? Quando você olha para a genealogia de Jesus, não é mencionado Maria, é mencionado José, porque José é o descendente de Davi, e Maria veio justamente por causa de José. Mas na genealogia você não vai ver Maria. Jesus, filho de Davi, vem da linhagem por meio de José. Então eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a espiritualidade de José, porque eu entendo que ele é a melhor forma da gente olhar e ver o caráter de um homem espiritual, de uma pessoa espiritual. Isso se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Mas olha o que o texto diz em Mateus capítulo 1, verso 18 ao 25, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Preste atenção nessa história. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Pela palavra do Senhor. Eu entendo que as palavras e as nossas atitudes, elas revelam a nossa condição espiritual.
E quando você olha para a atitude de José, tem que ser algo realmente admirável. Porque imagina, aparecer aqui na igreja uma jovem que diz, estou grávida, mas eu nunca tive relação com ninguém. Eu estou grávida do Espírito Santo. O que você diria? Que palavras você diria? Que atitudes você teria? Ou mais do que isso, talvez ela seria sua noiva. Você nunca teve relação com ela e ela parece grávida. Ela fala, eu estou grávida, mas eu não sei de onde que isso aconteceu. Eu não sei por que isso aconteceu. Porque até então nem Maria sabia que aquilo foi gerado pelo Espírito Santo. Mas o que me choca aqui de forma positiva é a atitude de José. Porque, segundo a lei mosaica, sabe o que acontecia? José sabia, por ser um conhecedor da lei, que Maria ela seria apedrejada, ela tinha uma grande chance de ser morta ou profundamente desonrada, porque segundo a lei, deveria morrer. Não que em todos os casos acontecia isso, mas para poupar a vida de Maria, e poupar Maria de uma situação constrangedora, sabe o que aconteceu? José pensou o seguinte, eu vou assumir esse erro, eu vou assumir essa culpa, e ele decidiu fugir secretamente, para não expor Maria a uma situação deplorável. Agora é importante você saber que na cabeça de José, ele tinha convicção que Maria tinha o traído. José tinha certeza que Maria tinha traído ele. Só que no momento em que ele se organizou para fugir, para ir embora e assumir a culpa, porque aí ia ficar como? Qual que era a notícia que ia correr? A notícia que ia correr não era a notícia que Maria traiu José e está grávida, não. José engravidou Maria e fugiu. Mas o anjo apareceu e disse, não faça isso. O que está gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo. E ele tomou Maria como sua esposa, e o texto diz que não teve relação com ela, enquanto não nasceu o menino Jesus. Mas ele assumiu aquele filho. Isso me faz, irmãos, entender uma coisa. O cuidado que a gente tem que ter com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Certa feita, tinha uma irmã aqui na igreja, ela não está mais na nossa cidade, mas toda notícia ruim que aparecia, de acidente, de morte, de tragédia, ela pegava e compartilhava nas redes sociais, nos grupos da igreja, e aquela coisa. Aí um dia eu cheguei para ela e falei, minha amada, deixa eu falar uma coisa para você, sei que você está chegando agora, muita coisa você não entende, mas nós somos chamados para sempre compartilhar uma boa notícia. Deixa que vai ter outros que vai compartilhar essas peças de notícia, mas que não seja você, porque nós somos portadores sempre de boas notícias. Você sabe por quê? Porque por mais que seja verdade, por mais que seja um fato que você ouviu, por mais que seja um fato que eu ouvi, eu não tenho o direito de ficar compartilhando, de ficar esparramando, sabe por quê? Porque sobre nós há uma promessa, há um fato, de que nós somos chamados para compartilhar uma boa notícia. Jesus disse que Ele veio, e Ele veio trazer boas novas. A palavra evangelho é boa notícia. Boa notícia que todos os nossos pecados estão perdoados. Eu sei que quando a gente compartilha algo de alguém que errou, que falhou, a gente se sente melhor. Mas eu quero dizer para você que essa atitude revela a nossa condição espiritual. Tiago capítulo 3, verso 2, ele diz que as nossas palavras revela a nossa condição, porque ele diz, todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então eu quero dizer para você que aquilo que a gente fala, revela a nossa espiritualidade, aquilo que sai da nossa boca, revela o nosso interior. Jesus disse, a boca fala do que está cheio, o coração. Eu lembro que no começo da minha conversão, foi uma luta para mim isso. Eu entendi isso, Deus falou isso comigo de forma muito profunda. Não fale mal das pessoas, não critique as pessoas. Só que eu tentava tratar a boca, até que um dia o Espírito falou comigo, o problema não está na boca, você pode costurar ela que não vai resolver, o problema está no coração. Quando nós resolvemos isso no nosso coração, a nossa boca automaticamente ela é corrigida. Mas Tiago diz, se alguém não tropeça no falar, ele é uma pessoa perfeita. E eu olho para José e eu falo, esse homem é perfeito. Porque qualquer um de nós que passássemos por uma situação parecida, o que a gente ia falar, essa mulher terrível, me traiu, olha o que ela fez comigo. Não é assim?
Talvez você é alguém aqui que passou por isso, e a primeira atitude sua é essa. Minha primeira atitude quando eu sou injustiçado, não é assim? A primeira atitude quando eu sou maltratado, que eu sou ofendido, que eu sou defraudado, é falar o que aquela pessoa fez comigo. Mas José não. O exemplo de José é: eu não vou fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não esperamos recompensas de homens. Nós esperamos recompensa do Senhor Jesus. É Ele quem nos dá a recompensa. Então não importa o que a pessoa fez comigo, eu não vou devolver na mesma moeda. Se ela me fez o mal, eu vou fazer o bem. Se ela falou mal de mim, eu vou falar bem dela. Porque é de Deus que eu recebo a recompensa. Então José é um exemplo dessa espiritualidade. Então aquilo que sai da nossa boca, ela revela a nossa condição espiritual. Sabe por quê? Porque é muito importante você perceber uma questão. As palavras, ela tem poder de gerar vida e tem poder de gerar morte. Como pastor, eu sei muito bem o que é isso. Não sei se você acompanhou os noticiários, mas teve uma menina agora, acho que antes de ontem, de 22 anos, que tirou a própria vida. Suicidou, por causa de uma mentira que lançaram nas redes sociais. Saiu uma história de que ela estava tendo um caso com o Anderson Nunes, e forjaram aqueles prints. Ela já estava com alguns problemas emocionais, e ela tirou a própria vida por causa de uma mentira. Então, as palavras, elas sempre vão ter poder de gerar vida ou de gerar morte. Salomão fala isso em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que dela gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então olha, presta atenção, quando eu falo de alguém, quando eu critico alguém, eu não estou amaldiçoando a pessoa, eu estou amaldiçoando a mim mesmo. É um fruto que eu como, aquilo que eu falo é um fruto que eu como. Então se você fala coisas boas, se você fala uma boa notícia, você recebe boa notícia. Mas se você fala uma notícia ruim, você recebe para você uma notícia ruim. É um fruto que você come. Ao mesmo tempo que você está falando, você está comendo, você está ingerindo. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então é muito importante você entender o valor daquilo que sai da sua boca, para que isso não gere morte em você. Porque quem perde com isso no final do dia, você é eu. Então eu quero que você olhe para José como um padrão para isso. Fala, olha, o meu chamado é para sempre trazer uma boa notícia. Paulo diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Mas quando ele diz isso lá em 1 Coríntios 15, 33, a palavra companhias ali, a tradução ali é homilia, é falar. Ou seja, as más palavras, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então o que isso nos ensina? Que aquilo que nós ouvimos, eu sei que hoje você tem tudo acessível, não é assim? Você entra na internet, você tem de tudo. Você entra no YouTube, você tem de tudo. Você tem coisa boa, você tem coisa ruim. É uma imensidão. É uma imensidão de desfrute. Então, às vezes, você entra no YouTube. Do que você se alimenta? Você entra, talvez, nas redes sociais. Do que você se alimenta? Das pessoas que estão à sua volta. Do que você se alimenta? Então, eu quero que você guarde o teu coração para que isso não prejudique o seu espiritual. Porque não é só o que você fala. É também o que você ouve. Porque aquilo que você ouve pode gerar vida ou também pode gerar morte. Então as más companhias, elas corrompem os bons costumes. As más falas, as palavras ruins que muitas vezes nós absorvemos, nos destroem. Eu lembro uma vez, uma mulher que veio pedir ajuda, ela devastada por algo que o marido falou para ela. Ela ouviu, ela absorveu aquilo e ela falou, pastor, eu nunca imaginava ouvir isso de alguém. Então eu quero dizer para você que muitas vezes, o que acontece? Há certas situações que nós não podemos deixar descer para o nosso coração. Por isso que é importante você ter essa clareza no teu coração de quem é você. Porque aí você não se importa com o que falam de você, amém? Se você está muito bem resolvido, não importa. Agora, é importante você olhar para José e entender, olha, o meu desafio é chegar no nível dele. O meu desafio é chegar no padrão dele. E esse tem sido o meu desafio. Tiago capítulo 3, verso 7 e verso 8. Tiago ele diz que, vê se é possível projetar. Tiago capítulo 3, verso 7 e verso 8. Ele diz que toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Ao verso 8 ele diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero.
Então eu quero dizer para você que você tem com você, eu tenho comigo, um veneno mortífero, que se eu não cuidar, eu posso gerar morte. Então, a melhor forma da gente avaliar a nossa espiritualidade, é pensando nisso, o que eu tenho falado, tem gerado vida, ou tenho gerado morte? O que eu tenho falado, tem trazido salvação, ou condenação? O que eu tenho falado tem edificado a vida das pessoas ou tem destruído a vida das pessoas? O que eu tenho recebido, eu tenho passado adiante ou eu tenho guardado comigo e orado, ajudado, restaurar aquela situação? Então eu quero dizer para você que quando a gente olha para José, você vai ver um desafio muito grande para nós. Porque nós seremos o tempo todo tentado a usar a nossa boca, usar a nossa fala para o mal. Mas eu quero dizer para você que é possível você fazer da tua boca, da tua palavra, algo que edifica, algo que gera vida, amém? Eu quero que você entenda isso. Deus te chamou para compartilhar uma boa notícia. Nunca compartilhe notícia ruim, você não foi chamado para isso. Lembra de qual é a sua natureza, lembra de qual é a sua identidade. Em Efésios capítulo 4, verso 29, Paulo diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. E essa palavra torpe não é um palavrão. Quando ele diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, ele explica, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então da nossa boca só tem que sair uma palavra cheia de graça, porque às vezes você fala assim, pastor, mas fulano fez isso, fulano aprontou, olha que situação, sim, fez, mas não significa, por mais que seja verdade, eu devo compartilhar. Por mais que seja verdade, eu devo passar adiante. Estão entendendo, irmãos? Amém? Eu espero que vocês estejam me compreendendo. Porque a gente não ajuda. Então tudo que sair da nossa boca tem que ser para ajudar, para abençoar. Por mais que seja um confronto. Por mais que seja uma dura verdade que você tem que falar para essa pessoa. Mas sempre com o fim de abençoar. Amém? Então nenhuma palavra torpe tem que sair da nossa boca, mas somente aquela que edifica. E para edificar tem que ter graça. Não pode ser legalista, não pode ser cheia de lei. Porque não é assim, quando alguém falha com você, eu sei que todo mundo aqui é ser humano, mas quando alguém vem, quer ver dar um exemplo? Quando alguém é ingrato com você, você fez tudo por essa pessoa ainda vai e fala para o outro mal de você. Qual que é a tua vontade? Ser sincero. Você quer chegar lá e quer falar, vou falar uma verdade para esse cara agora. Ingrato, miserável, tudo que eu fiz para ele não valoriza. Eu quero dizer para você que essa é a atitude normal, todo ser humano. Estou falando para você ser um anjo. Estou falando que eu também ajo. Meu primeiro instinto é esse. Você quer esganar, miserável, que ele arda, vai lá para o quinto dos infernos, porque o primeiro é pouco para ele. Mas eu quero dizer para você que não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos sim chamar essa pessoa, confrontar ela, em amor, para que ela mude a direção. Mas nunca falar para o outro, nunca passar adiante, entende? Porque isso revela a nossa condição espiritual, e o nosso padrão espiritual é o padrão de José. E eu quero desafiar vocês nesse ano que está por vir, a ser alguém que de fato compartilhe uma boa notícia, amém? Diga assim, no meu coração, na minha vida, na minha boca, só há boas notícias. Jesus certa feita disse, olha, havia uma pessoa que queria seguir, ele disse, deixa primeiro eu enterrar meu pai, sepultar meu pai que está morto. E ele diz assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vem e segue-me. Jesus não foi insensível ali, por mais que pareça, Jesus está mostrando ali, irmãos, a importância da gente valorizar o que precisa ser valorizado. Porque a devida importância tem que ser dada em vida, não na morte. Depois que morre, acabou. Jesus está dizendo isso. Há pessoas que estão precisando de uma palavra para gerar vida. Então deixa que más notícias os outros fazem, não você. Você é filho de Deus. Sobre você há uma boa palavra, uma boa semente para você semear. Lembre sempre disso. Toda vez que você fosse tentado a compartilhar um acidente, uma coisa trágica, lembre dessa palavra do pastor Zeca. Não fui chamado para compartilhar uma notícia ruim, eu fui chamado para compartilhar uma boa notícia, e faça disso um princípio da tua vida, amém? Então quando alguém ferir você, machucar você, haja com graça. O que é graça? É você dar ao outro o que ele não merece. Por exemplo, o perdão, alguém te feriu e você tem que perdoar. O perdão sempre é, irmãos, para quem não merece.
Porque se a pessoa merece o perdão, não é perdão. Então entenda, o perdão nunca vai ser merecido. Entenda que agir com gentileza e agir com graça é você agir na contramão. O que a pessoa merece? Merecia um bofeteamento mesmo. Mas eu não vou ser assim, porque não foi assim que Deus agiu comigo. Deus me perdoou, Deus me curou, Deus me restaurou, Deus me estendeu a mão, então é isso que eu vou fazer. Amém? Agora se o cara insistir, persistir, abandona. Jesus falou, entregue, trate-o como gentil e publicano, mas não devolva na mesma moeda. Provérbio 17, verso 28, diz que até um insensato, ele se passa por sábio se ficar em silêncio, e se ficar quieto, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. A palavra de Deus, ela é perfeita, porque eu tenho certeza que você já teve uma experiência parecida com isso. Você conheceu uma pessoa assim de vista, você só viu ela, e você criou toda uma expectativa, que pessoa fantástica, nossa, que pessoa maravilhosa, até essa pessoa abrir a boca. A hora que essa pessoa abre a boca, você fala, misericórdia, que decepção. Ou talvez o contrário, ou talvez, né, você criou uma expectativa ruim da pessoa, até você sentar com ela e conversou, aí aquilo que saiu da boca dela, mudou o teu pensamento, amém? Você já teve essa experiência assim também? Então, por quê? Porque o que importa é o que está dentro. Se a minha vida é uma vida pela qual eu estou cheio do Espírito Santo, com a boca fechada eu vou ter, né, uma visão. Quando eu abro a minha boca, as pessoas ficarão surpreendidas. Mas o que Salomão está nos ensinando aqui, que é melhor ficar em silêncio do que falar sem pensar. É melhor ficar em silêncio do que falar algo que não edifica. Porque até o tolo, até o insensato se passa por sábio enquanto ele está de boca fechada. Agora, Tiago 1,19, ele diz que nós devemos ter um princípio no que se trata de ouvir e de falar. Ele diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então o nosso coração, ele tem que estar sempre pronto para ouvir, mas ouvir é um desafio. Eu sei que você está sentado nessa cadeira, está inquieto, que hora que vai terminar essa ministração, que hora, porque ouvir não é uma coisa fácil, ouvir requer disciplina, ouvir requer uma postura, porque é a parte mais difícil. Eu falar aqui é a parte mais fácil, sei disso. Mas ouvir é a parte mais difícil. E a palavra de Deus nos ensina que é muito importante a gente estar prontos para ouvir, mas tardio para falar e tardios para irar. Amém? Nós estamos falando sobre Jesus, mas de forma específica José, que criou Jesus, vamos dizer assim. E Jesus ensinou um princípio muito importante acerca do falar. Ele diz lá em Mateus capítulo 6, verso 7, que quando a gente orar, presta atenção nisso, isso aqui mudou minha vida o dia que eu tive a revelação no Espírito, que às vezes, você tem contato com a palavra de Deus, mas você não recebe revelação no Espírito. Para mim, uma oração que Deus ouvia, tinha que ser uma oração de no mínimo meia hora. Eu disse comigo, se eu não orar pelo menos meia hora, a sensação que eu tinha é que Deus não me ouvia. Eu tinha que orar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, aí sim Deus me ouviria, porque eu tinha comigo que é pelo muito falar. Mas sabe o que Jesus ensinou? Ele diz assim, ó, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Mas eu quero dizer para você, esse é um princípio de vida para tudo. Você nunca convence ninguém pelo muito falar. Diga assim, eu não convenço ninguém pelo muito falar. Então não adianta você ficar buzinando o seu marido aí, não vai resolver. E vice-versa. Não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar que você convence. Jesus disse que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Então muda a estratégia. Se falar não está ouvindo, muda a forma. Mas não é pelo muito falar. Então entenda que as palavras, ela tem que ser feita de forma adequada. O excesso delas também é prejudicial. A ausência delas também é, mas o excesso também. Eu estou mostrando aqui para vocês a importância da gente cuidar daquilo que sai da nossa boca. Porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, amém? Então é o que sai. Às vezes a pessoa vai vir, vai te macetar, te xingar, te humilhar. Até aí, está tudo certo. Sabe o que vai te contaminar? Não é o que falam de você, é o que sai da tua boca acerca do que falam de você. Ah, isso tem um problema.
É aí que está a raiz do problema. E olha que Jesus disse em Mateus 12, verso 36 e verso 37. Eu sempre gosto desse texto, porque Jesus ele vai de forma enfática. Mateus 12, tá? 12, 36. Que no dia do juízo, presta atenção nisso, no dia do juízo, todos nós prestaremos conta, daremos conta de toda palavra inútil que tivermos falado. E palavra inútil aqui é aquela mesma palavra lá em Efésios, que diz palavrinha torpe, ou seja, é uma palavra inútil, que não edificou. Ele diz, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Aqui está falando de perca de salvação? Não, você é filho, você não perde a sua salvação. Salvação não se perde. Se você é filho, você é filho. Agora, há consequências, há disciplina para quem é filho. Ele diz, no dia do juízo, tudo aquilo que nós falarmos, mesmo sendo filho, nós vamos dar conta. Então é importante você cuidar daquilo que sai da sua boca, nós cuidarmos, porque nós vamos dar conta, se for coisas boas, porque a lógica vai ser o seguinte, aquilo está falando de galardão, e naquele dia ele dizendo o seguinte, aquilo que saiu da nossa boca, vai ter um prêmio, vai ter uma recompensa, seja ela boa, seja ela ruim. Então se você usou a tua boca para abençoar, vai ter um grande presente de Natal te esperando lá. Mas se você usou a tua boca simplesmente para maldizer, para ofender, para criticar, eu falo isso com experiência, eu já fui alguém muito crítico. Meu papel era criticar, até um dia que Deus falou comigo, o que você está produzindo? Ah, muito bem, você está sendo um excelente crítico. Eu fui uma pessoa muito crítica da Igreja Universal. Ah, esse povo só fala de dinheiro. Até que um dia, eu fui ver o trabalho que eles fazem no presídio, que eles fazem nos países perseguidos. Falei, nunca mais eu falo. O dia que eu estiver fazendo melhor do que eles, aí eu posso falar. Mas até hoje ainda não consegui fazer melhor do que eles. Sabe, eu já fui também muito crítico da Testemunha de Jeová. Esse povo que enchendo o saco, batendo aqui no domingo de manhã, querendo me evangelizar no domingo de manhã. Não sei se vocês sabem, mas eu já tive uma experiência também da Testemunha de Jeová. Já passei por lá por uma época. Fui bem eclético. Tudo que você pensar, eu já experimentei um pouquinho de religião. E não encaixei naquele negócio, e eu falei assim, não serve para mim isso aqui. Mas, tudo bem, não serve para mim. Sabe o que aconteceu? Anos depois, a minha avó se converteu lá, e ela teve a vida dela mudada lá. Eu aprendi que, antes da gente criticar, a gente tem que fazer melhor. E o dia que você fazer melhor, você não tem interesse mais de criticar, porque você viu o trabalho que dá a produzir. Você viu o trabalho que dá você gerar vida. O trabalho que dá você plantar boas sementes. Então, nós temos que cuidar daquilo que sai da nossa boca, porque nós vamos prestar conta diante de Deus. Porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E é lá que vai estar a sua recompensa. E essa recompensa vai ser medida daquilo que saiu da nossa boca. Porque o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. E o que abençoa você não é o que entra, também é o que sai. Então quer dizer para você que pelas suas palavras nós seremos julgados, ou pelas suas palavras você será absolvido. Pela sua palavra você diz, eu creio, e você é salvo. Mas pela sua palavra você pode dizer, não creio, e você será condenado. Então entenda que tudo foi criado, irmãos, tudo foi criado pelo poder da palavra. Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja porção seca, e houve porção seca. Tudo que Deus criou foi criado por meio do poder da palavra dele. E Ele deu a você o poder de decidir a sua eternidade pela sua fala. Ele diz, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E para você invocar, você precisa abrir a tua boca e falar, Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Redentor, nele eu coloco a minha esperança. Amém? Então, na hora que você tiver a chance de louvar, que louva, abre a boca. Na hora de você orar, ore. Porque a tua boca tem que ser um canal sempre para abençoar. Isso vai revelar a tua condição espiritual. Isso revela a minha condição espiritual. Deus nunca trouxe na Bíblia uma palavra de maldição. Nunca. Todas as vezes que Ele traz uma palavra de maldição, Ele traz junto uma palavra de bênção. Ele diz, está aqui a maldição, mas o que eu tenho para vocês? A bênção. Não sei se você sabe disso. Mas há mais de 360 palavras nas Escrituras, dizendo, não temas, ou algo semelhante.
mais 360. Sabe o que significa? Que Deus, ele sempre é um encorajador de pessoas. Ele sempre vai ser o seu encorajador. Sempre. A ponto de Jesus dizer lá em Marcos capítulo 1, verso 14 e verso 15. Ele diz o seguinte: depois que João foi preso. Marcos 1,14. Marcos 1,14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. E dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu quero dizer para você que Deus tem uma boa notícia para você. Que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, se tornou uma figura humana para perdoar os seus pecados. Para que nele você tivesse o perdão dos seus pecados. Para que você tivesse a sua vida espiritual completamente restaurada. Para que o seu espiritual, que antes estava separado de Deus, agora voltasse para Deus. Amém? Então eu quero que você olhe nesse Natal. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Muitos dizem, né? Pastor, mas não foi no dia 25 que Jesus nasceu? Não importa. Ninguém sabe a data exatamente. Tudo indica que ele nasceu lá, pelo calendário judaico, próximo de abril. Mas não importa. Né? Tem um monte de irmão aí que eu vejo aí que está lá no RG dele, lá a data errada. A mãe, na hora de registrar no cartório, registrou errado. Continua valendo, é a data que está no documento, não é assim? Se for apresentar no banco, que dia que você nasceu? Não importa o que está, o que sua mãe disse ou não, o que importa é o que está no documento. Então quer dizer para você, não importa a data, importa que nós tiramos um dia no ano para celebrar a vinda do Redentor a este mundo. Amém? A vinda daquele que se entregou, se humilhou para nós. Então eu quero que você faça desse dia um dia especial mesmo. E fala: Jesus, obrigado, porque o Senhor restaurou a minha vida espiritual. Obrigado, porque o Senhor me deu uma nova vida. E agora eu tenho uma vida para poder desfrutar e para poder compartilhar. Né? Alguns irmãos ficam perguntando: pastor, pode colocar árvore de Natal? Não é errado isso? Não é cultura pagã? Eu falo: tudo depende da intenção do teu coração. Por que você coloca aquela árvore de Natal? Para mim, a árvore de Natal significa a árvore da vida. Eu olho e penso nisso, é a árvore da vida. Jesus Cristo é a árvore da vida. As luzes representam a estrela da manhã. É assim que eu olho, não tem nenhum problema. Então assim, não seja chato. Tudo é uma questão de você olhar e você é que dá o valor. É você que dá o valor para as coisas, entende? Pastor, não quero também. Amém, mas não critique quem coloca. Deixa eles serem felizes, tá bom, irmãos? Amém? Então eu não vejo nenhum problema nisso. O importante é a motivação do seu coração. A origem não me importa, o importa é que eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é a árvore da vida, Ele é a estrela da manhã, Ele é aquele que perdoa os meus pecados, é nele que eu tenho a vida eterna. Está encerrado, amém? Então se coloque de pé, eu quero orar com você. Quero que nesse domingo especial de Natal, você busque socorro em Jesus. Eu falei aqui da importância de você olhar para a tua vida espiritual e fazer um diagnóstico. E aquilo que sai da nossa boca, ela revela a nossa condição espiritual. Aquilo que sai do nosso interior, revela a nossa condição espiritual. E eu gostaria, presta atenção aqui, não perca o foco, não perca. Eu gostaria que vocês não se sentissem culpados. Talvez você é alguém aqui que já falou muito da vida dos outros. Também já fui. Está tudo bem. O que você não precisa é continuar assim. O que você precisa agora é pedir ajuda para aquele que pode te ajudar, amém? Jesus, Ele pode te ajudar. Talvez você é alguém que fala: pastor, eu não consigo dominar a minha língua. A hora que eu vejo, eu já falei que eu não devia, já estourei, depois eu me arrependo desse negócio, eu sou muito explosivo. Eu quero dizer para você que você está diante de alguém que nasceu para te dar uma nova vida. Jesus Cristo, Ele não veio para melhorar a sua vida, para tornar você uma pessoa melhor. Jesus não veio para isso. Jesus veio para te dar uma nova vida, e você ser uma nova pessoa interior. Você vai nascer de novo espiritualmente. Aí o teu comportamento, as tuas atitudes é reflexo desse novo nascimento. Tudo que você precisa é olhar para Jesus e dizer: eu quero essa nova vida, eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo, eu quero ser alguém pleno do Espírito Santo, eu quero ter um caráter que José tinha. Mas eu quero que você também não se sinta em nenhum momento condenado ou culpado
porque você, diante de situações, você agiu como você não deveria agir. Mas eu quero que você clame por Ele nessa manhã e fala: Jesus, me ajuda. Ele não te acusa, Ele não te condena, Ele não te culpa. Muito pelo contrário, Ele sempre te estende as mãos. Quero dizer para você que Ele está aqui hoje para te estender as mãos. Ou talvez você está aqui hoje, você está muito ferido, muito magoado porque falaram de você, ou tem falado de você, ou talvez é uma palavra que você ouviu há muito tempo atrás, e isso ainda te paralisa, isso ainda te fere, isso ainda te machuca. Eu quero convidar você a liberar perdão. Libere perdão. Pessoas são assim, pessoas ferem, são feridas. Nós estamos num mundo caído, que Jesus Cristo Ele veio para nos redimir. Ele veio para nos salvar desse mundo caído. Ele veio para perdoar os nossos pecados, e não só os nossos, mas do mundo todo. Ela dará à luz um filho, disse o anjo a José. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E você e eu estamos inclusos nesse povo. Assim como o pior pecador dessa cidade precisa de perdão, precisa da misericórdia, do amor de Deus, você também precisa, eu também preciso. O pior pecador do Brasil precisa do perdão de Deus, assim como você e eu também precisamos do perdão de Deus. Não importa a condição, todos nós precisamos de Jesus para que os nossos pecados sejam perdoados. Amém? Então eu quero que você agora faça um compromisso para o ano que vem, um alvo. O que você quer alcançar espiritualmente no ano que vem? Como que você quer ser? Você vai escrever isso. Como vai ser a sua vida de oração, jejuns? Como vai ser a sua entrega, a sua vida devocional? Vai fazer isso. Você tem que escrever lá. Não vou faltar nenhum domingo no ano. Tem que estar lá. Fala: Senhor, me dê a graça de não faltar nenhum domingo, porque é Ele que dá essa graça. Amém? Se você viesse aqui todo domingo, sabe quanto tempo você estaria gastando do seu tempo ao Senhor Jesus? Diga assim: 1%. 1%. Então coloca lá. No 1% do meu tempo eu vou dar, do 100, 1% eu vou dar, vou estar lá todos os domingos. Mas eu quero que você agora coloque diante de Deus aquilo que você quer que Ele faça, ou que você deseja alcançar espiritualmente no ano que vem. Você vai orar, nós vamos orar, na virada você vai trazer essa folha, nós vamos orar aqui, você vai guardá-la, vai esconder ela num lugar só para você encontrar ela no outro ano, para ver se Deus fez ou não. Amém? Então fecha os seus olhos, e eu quero que você fala com esse Pai de amor, de misericórdia, que decidiu perdoar todos os nossos pecados. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor enviou o teu Filho, nascido de mulher, em formato humano, que decidiu nos amar, sem olhar, Senhor, as nossas qualidades ou os nossos defeitos, porque nós sabemos que não há nada que nós possamos fazer, para que o Senhor nos ame mais ou nos ame menos. Nós somos amados pelo Senhor, na nossa condição, mas o Senhor veio para perdoar os nossos pecados, mudar a nossa vida, mudar a nossa condição espiritual, e nós queremos que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós sejamos, assim como José, um homem com um caráter ilibado, alguém que diante, Senhor, da possibilidade de ofender alguém, de denegrir alguém, ele decidiu sofrer o prejuízo, assim como Jesus, que decidiu esvaziar, tornar uma figura humana, morrer a morte de cruz. Pai, nós também queremos nos sacrificar para viver a tua vontade. Nós queremos oferecer a nossa vida nesse ano que está por vir, para abençoar as pessoas. Não importa se nós sairemos feridos, não importa se nós sairemos mal entendidos, nós continuaremos abençoando as vidas, abençoando as pessoas. Pai, não importa se nós seremos, Senhor, abençoados pelas pessoas, nós seremos reconhecidos, valorizados. O que importa é que vidas estão sendo edificadas, abençoadas, e o Senhor nos retribuirá segundo aquilo que nós fizemos. Eu quero que o Senhor gere essa fé no coração, e os teus filhos não desanimem. Toda palavra de desânimo, de desencorajamento, eu repreendo em nome de Jesus. Haja cura, haja liberação de perdão, e os teus filhos se levante nesta manhã cheio de vida, cheio de esperança. Pai, que sobre ele é uma boa notícia. O Senhor sempre tem uma boa notícia de perdão, de recomeço, de levantar-se, Senhor, estar todos os dias confiando na tua graça.
que sobre a nossa boca, sobre a nossa língua, a tua palavra, Senhor, de cura, de restauração, de perdão, sempre uma boa notícia e sempre uma mão, Senhor, para estender e abençoar as vidas. Pai, nós não aceitamos, Pai, nenhuma tentativa do inimigo de nos paralisar por palavra que nós recebemos e nos ofenderam profundamente. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos perdão nessa manhã a todos aqueles, Pai, que falaram de forma maldosa e nos adoeceu. Pai, nós sabemos que o Senhor já perdoou ele também. Nós sabemos que o Senhor também já perdoou ela. E nós não queremos carregar para 2024 as dores, as frustrações de 2023 do passado. As palavras que nós não deveríamos ter ouvido, que nós não gostaríamos de ter ouvido, e nós também pedimos perdão pelas palavras que nós falamos, que gerou morte, machucou, feriu. Pai, nós pedimos a Tua graça de ser uma pessoa melhor no ano que vem, nos ajude. Nós queremos que o Senhor nos dê essa espiritualidade que José teve e tinha, Senhor, diante de todas as circunstâncias. Ele honrou o Teu nome, ele cuidou do Teu filho, como alguém segundo o Teu coração. E nós pedimos a Tua graça, que o Senhor mude-nos de dentro para fora, e nós sejamos pessoas cheias do Teu Espírito Santo. Pai, que seja sempre propagador de boas notícias. Nunca, jamais noticiaremos notícias ruins, porque o Senhor nunca nos deu uma notícia ruim. Nós sempre temos ouvido do Senhor uma boa notícia de amor, de acolhimento, de perdão, e é isso que nós queremos transmitir. Pai, que a nossa vida de oração, de jejum, de devoção, de entrega nesse ano que está por vir, seja melhor do que foi em 2023. O nosso compromisso ministerial, com a nossa família, Pai, seja melhorado, seja aperfeiçoado. E nós pedimos a Tua graça nesta manhã. Por isso, cura as nossas feridas. E nos ajuda a curar também as feridas daqueles que estão feridos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Estenda as mãos assim, em forma de receber, e diga: eu creio, e eu recebo nessa manhã a cura que vem do Espírito Santo. Eu recebo uma espiritualidade que vem do alto, de dentro para fora, que muda o meu interior, meu espírito, minha alma, e atinge o meu corpo. Eu recebo nesta manhã uma unção para ser diferente, para ser melhor no ano que está por vir. E a minha boca vai ser para abençoar, as minhas mãos será para servir, e os meus pés vai ser para anunciar as boas novas do reino. Amém. Vamos aplaudir Jesus nessa manhã, porque Ele merece. Você pode tomar teu assento? Nós temos agora uma apresentação especial com as nossas crianças. Aqui em cima. O anjo Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos
nasceu e um filho se nos deu. Seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca foi